A Senhora do Solar. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Final. Armou o braço para estapear Glorinha. Carlos segurou seu braço e olhou-a fixamente. Falou, não bata nela. A senhora abaixou o braço, sentou-se novamente. Glorinha correu para o tanque e se pôs a lavar a roupa. Você conseguiu interferir. Impediu que a senhora batesse na menina. Como fez isto? Curiosa, Noeli quis saber. É muito difícil um desencarnado conseguir interferir em casos assim. Esta mulher não sentiu que segurei em seu braço. Foi um ato instintivo que fiz, talvez por isso tenha concentrado toda a minha energia, e esta senhora sentiu algo diferente. Ainda bem que conseguiu. Glorinha ia ser surrada por ter levado a flor ao meu túmulo. Entraram na casa, e se aproximaram da senhora. Dois desencarnados imprudentes, estavam rindo. Eles não viram os dois socorristas por estarem em vibrações diferentes. Desencarnados imprudentes veem outros como eles e os encarnados. E aí, Geralda, vamos às primeiras doses? Perguntou um deles. O nome da senhora é Geralda, disse Noeli. Pegue a aguardente e coloque na caneca. Ordenou o outro desencarnado. Aqui está com uma vibração das bravas, observou o primeiro que falou. Não estou gostando. O que será? Será que a menina foi pedir ajuda à Santa Estranha? Ela falou ontem que ia. É melhor irmos embora. Vamos ao bar? Saíram. Geralda não bebeu, pegou a vassoura e se pôs a varrer a casa. Que coisa! Não se pode mais dormir nesta casa. Uma mulher abriu a porta do quarto, estava somente de roupas íntimas. Noeli observou-a, não deveria ter 30 anos, era bonita. As duas mulheres começaram uma discussão. Eram mãe e filha. O palavreado era grosseiro. Os dois socorristas ficaram sabendo que a mulher se chamava Doralice e era mãe de Glorinha e de dois garotos que estavam na creche. Geralda é alcoólatra, informou Carlos. Doralice, além da bebida, tem usado entorpecentes, é prostituta e não dá atenção aos filhos. Observando-as, vejo seus corpos físicos sendo bombardeados pelos tóxicos do álcool e dos entorpecentes. Vamos nos aproximar de Glorinha. A menina lavava as roupas, depois as colocou no varal e foi ajudar a avó a fazer o almoço. Alimentou-se pouco. Vamos embora, decidiu Carlos, irei depois contar ao Nenvis o que vimos aqui e planejar a melhor maneira de ajudar Glorinha. Quando o grupo se reuniu no posto de socorro, Carlos contou a Nenvis o que viram no lar da garota. Acompanhamos a menina que se chama Maria da Glória, seu lar é desestruturado, a avó materna se embriaga, é violenta, e a mãe é alcoólatra e, no momento, também está fazendo uso de entorpecentes. Doralice, a mãe, tem mais dois filhos pequenos de 5 e 2 anos. Acompanhe, Carlos, o caso tente ajudar estas crianças, e Noeli será sua ajudante, pediu o orientador do grupo. À tarde, os dois socorristas voltaram a casa. Glorinha se preparava para buscar os irmãos na creche. A menina andou depressa, nem olhava para os lados. Estava cansada, trabalhara bastante, mas sorriu ao ver os irmãos. Os dois garotos vestiam-se de forma simples e retribuíram o sorriso. De mãos dadas, voltaram para casa, agora caminhando devagar. A creche era perto da casa. Avó e mãe não estavam, os garotos já tinham tomado banho. Sentaram-se no chão e ficaram brincando de carrinho. A comida do jantar era pouca, Glorinha deu para os irmãos e comeu somente o restinho. Preferia ficar ela com fome. Às 20 horas, ela colocou os irmãos na cama, dormiam os três num leito. A casa tinha um quarto e 3 camas, uma era da avó e outra da mãe. Glorinha orou e foi dormir também, os três adormeceram logo. Carlos levou a companheira de tarefa para um local não longe da casa, num bar. Viram Geralda com um grupo de encarnados, todos bebiam, riam e, ao lado, muitos desencarnados, viram os dois que tinham ido à casa dela pela manhã. Doralice estava conversando com um homem, aproximaram-se e escutaram. Já disse que vou lhe pagar. No sábado, atendo meus clientes da fazenda. Vou pagar. Estou me cansado de você. Sua dívida está aumentando.
Por que não vende seus filhos? Se sua filha não fosse tão fraquinha, magrinha, até que eu a queria. Gosto de meninas. Doralice não se alterou. Discutiram por mais alguns minutos, depois ela foi fazer um programa. Estou chocada. Meu Deus! Exclamou Noeli. São os imprudentes reencarnados, elucidou Carlos. Pelo que entendi, Doralice tem uma dívida grande, deve ser pelos entorpecentes. Vamos embora daqui. Foram ao posto de socorro e planejaram o que fariam. Estou me lembrando de Dona Esmeralda, falou Carlos, ela é costureira e recebe em sua casa muitas mulheres. Ela já nos ajudou outras vezes, esta senhora é caridosa e muito religiosa, recebe fácil nossa intuição. Vamos à casa dela pedir para nos ajudar. Foram à casa dela, Noeli gostou de Esmeralda. Sua casa era simples e acolhedora, os dois socorristas iam sair quando Doralice chegou, foi levar um tecido para fazer um vestido. Ela pagava antes pelo serviço porque, senão, Esmeralda não recebia. A mãe das crianças queixou-se para a costureira de que a vida estava difícil, dos filhos, e Esmeralda falou à cliente o que Carlos queria. Por que você não dá seus filhos? Existem pessoas que querem adotar. Pode ser, respondeu Doralice. E foi Esmeralda também que, ao atender uma freguesa e ouvir dela que a nora não podia ter filhos e que queria adotar, lembrou-se de Doralice. As crianças, 2 meninos, 5 e 2 anos, são lindos. Penso que ela os doará, ainda mais se oferecer algum dinheiro. Está endividada, comentou a costureira. A mulher, ao chegar em sua casa, informou o filho. Carlos e Noeli foram visitar o casal e perceberam que eram boas pessoas, que amariam e cuidariam das crianças. Os dois socorristas se empenharam em atender o pedido de Glorinha. Foram muitas as conversas que tiveram com os envolvidos encarnados. E algo aconteceu que ajudou os dois trabalhadores. Uma companheira de bar de Doralice desencarnou. Ela morreu, contou outra frequentadora do bar a Doralice, passou mal, desmaiou, levaram-na ao hospital. Ela estava se queixando de dores abdominais, disseram que ela faleceu por uma doença no fígado, por se embriagar demais. Doralice pensou que estava tendo dores também, e foi um companheiro desencarnado dela, com quem costumava se drogar, que os ajudou. Dora, meu bem, penso que você irá morrer logo. É melhor vender seus filhos. Com o dinheiro, você paga suas dívidas e aproveita o resto de seus dias. Doralice, acostumada a receber intuição deste desencarnado, pensou muito nisto. O casal veio para a cidade para tentar adotar as crianças. Talvez ela não os dê, falou a mulher que queria ser mãe. Mas com certeza o fará se oferecermos dinheiro, falou o marido. Porém, os meninos já estão crescidos, 5 e 2 anos. Dará certo. Estive pensando, opinou a esposa, é até melhor, recém-nascidos dão muito trabalho. Vamos vê-los, se gostarmos, pediremos a sua mãe para conversar com Doralice. O casal foi à creche, conheceram os meninos e os acharam lindos. Com um bom tratamento, estas manchas nos rostinhos deles sumirão. Ficarão sadios com uma boa alimentação. Quero os dois para meus filhos, determinou a mulher. A mãe dele, do moço que queria ser pai, foi de tarde à casa de Doralice. Geralda não estava. Quem abriu a porta foi a mãe das crianças. Quero, Doralice, conversar com você, disse a senhora. Vou direto ao assunto. Tenho conhecidos, pessoas ricas, um casal que reside longe daqui, que quer adotar seus 2 filhos. Pagam por eles. Falou a quantia. Doralice se entusiasmou e pensou. Além de diminuir a despesa de casa, com o que receber, pago minhas dívidas e ainda terei dinheiro por muito tempo. Nenhum dos 3 filhos tem pai, não sei quem são. Eles são somente meus e faço o que quero. Pediu um pouco mais, negociaram. A mulher pagou. Vou buscá-los na creche, não quero levar nada deles, os meninos terão tudo novo, coisas boas. Serão bem tratados. A mulher saiu. Glorinha estava no quarto e escutou tudo. Quando puder, pensou a garota, vou levar flores para a Santinha. É ela quem deve estar ajudando.
O que mais queria era que meus irmãozinhos tivessem um lar, pai e mãe para cuidar deles e que não passassem mais fome. Será que eles ficarão bem mesmo? Santinha, olhe meus irmãos para mim. Por favor. Noeli aproximou-se de Glorinha, abraçou-a com carinho e tentou acalmá-la. Glorinha, acalme-se, pediu Noeli. Seus irmãos ficarão bem, terão um lar. Seus pais adotivos são pessoas boas, eles serão amados, educados no bem e estudarão. A menina chorou, e a socorrista esforçou-se para não chorar. Doralice gritou pela filha. Maria da Glória, Glorinha. A garota enxugou o rosto e foi para a sala. Como você deve ter escutado, dei seus irmãos. Bom para você, não terá mais de buscá-los na creche nem tomar conta deles e terá a cama somente para você. Não os verei mais? Perguntou Glorinha. Não, não os veremos mais, respondeu Doralice. Vou à creche para ter certeza de que realmente eles não estão lá. Será que a senhora não irá pegá-los? Pensou Doralice. Se ela não for, eu não devolvo o dinheiro. Não devolvo mesmo. Ela deve ter ido pegá-los. Está bem, vá no horário de sempre, concordou Doralice. Vou passar roupas, disse a menina. Não passe as dos seus irmãos. Se você for buscá-los e eles não estiverem lá, dê todas as roupas deles, brinquedos, tudo. Carlos e Noeli foram à creche, e a senhora que conversara com Doralice foi pegar os meninos. A mãe deles escreveu um bilhete dando permissão para a senhora levá-los. As crianças olharam assustadas para a mulher, e ela, carinhosamente, falou. Meninos, trouxe-lhes pirulitos. Vou levá-los para tomar sorvete. A mãe de vocês deixou. Glorinha deixou? Perguntou o menino maior. Deixou, sim. A mulher, vendo que os garotos estavam eufóricos com os pirulitos, falou baixinho à diretora da creche. Doralice, a mãe deles, me deu os garotos. Pegue, por favor, as certidões de nascimento deles, ela me falou que estão aqui. Os dois não voltarão mais à creche. Um casal de uma cidade muito longe irá adotá-los. Com os documentos dos garotos, a senhora saiu. Os dois socorristas acompanharam-nos. Na casa, o casal vibrou de alegria ao vê-los. Vamos embora amanhã cedo, decidiu a mãe adotiva, vou comprar para eles muitas roupas, brinquedos, vou, no começo, para que não estranhem, fazer de tudo para agradá-los, irei levá-los ao médico e ao dentista. Já amo os dois. O pai concordou e ficou admirado ao vê-los se alimentarem, comeram bastante. E Glorinha? Quis o menino mais velho saber. Ela está muito feliz por vocês irem morar numa casa grande e com muitos brinquedos, falou a senhora. A empregada chegou com muitos pacotes. Tinha ido comprar roupas e brinquedos. Os garotinhos se entusiasmaram com os presentes. Eles ficarão bem, opinou Carlos. O casal já os ama. Voltaram ao lar de Glorinha. No horário de costume, a garota foi à creche e teve a confirmação de que os irmãos tinham ido embora. Retornou para casa, a mãe a esperava. E então, eles foram embora? Sim, foram. Em seguida, Geralda chegou. Onde estão os meninos? Menina preguiçosa, você não foi buscá-los? Vá já. Vovó, eu fui, eles não estavam lá. Mamãe os negociou com uma senhora. Eu os dei, contou Doralice. Uma mulher vai levá-los para uma cidade grande. Um casal irá adotá-los. Disse até que mudarão de nome. Meus filhos ficarão bem. Você não presta mesmo. Eu, por mais que tenha passado privações, não dei você. Quanto recebeu? Metade é meu. As duas começaram a discutir, Glorinha correu para o quarto e se encolheu num canto da cama. As duas mulheres chegaram a se estapear, gritaram e se xingaram. Doralice deu dinheiro à mãe, que saiu de novo, indo com certeza pagar algumas dívidas e se embriagar. A mãe de Glorinha contou o dinheiro. Com isto, pago as dívidas, com este, farei uma festa esta noite, e guardarei este pacote. Terei dinheiro por alguns meses. Glorinha, chamou Doralice, jante toda a comida, sua avó saiu e logo sairei também. Quer beber esta pinga? Faço para você com limão e açúcar. Não, não quero, respondeu a menina. Está bem, mas não fique triste. Seus irmãos ficarão bem.
Vou me arrumar. Esta garota, pensou Doralice, é muito magrinha e feia. Poderá, num aperto, me dar algum dinheiro. Posso vendê-la ao traficante que gosta de meninas. Foi se arrumar. Noeli não conseguiu segurar as lágrimas. Carlos estava tranquilo. Vou dar energias à garota. Depois vamos ver se conseguimos levá-la para outro lar. Os dois socorristas continuaram com a ajuda. Novamente, foram à costureira e insistiram. A senhora não sabe quem poderia ficar com a garota de Doralice. À noite, quando a costureira dormiu, os dois conversaram com ela, seu perispírito se afastou do corpo adormecido. A senhora não poderia nos ajudar? Queremos arrumar um lar para Glorinha, a filha de Doralice, pediu Noeli. Tenho pensado muito nesta menina. Estou distraída costurando e, de repente, penso nela. O que posso fazer? Pergunte. Você conhece muitas pessoas. Talvez alguém queira ficar com ela. Foram atendidos. Já no outro dia, a costureira perguntou às suas freguesas, conhecidos e vizinhos. Uma senhora se interessou, mas Carlos e Noeli não gostaram, pois esta senhora pensou. Aquela garota é trabalhadeira, cuidava dos irmãos, faz todo o serviço da casa. Glorinha pode vir para minha casa como empregada. Claro que estará melhor, irá se alimentar e terá roupas. Instruída, a costureira indagou o porquê do interesse e não gostou da resposta. Não é justo a menina sair do ruim e ir para o pior. Vou continuar procurando. E encontrou. Era uma mulher conhecida e freguesa, uma professora aposentada, iria morar sozinha porque sua única filha ia se casar. Esmeralda foi falar com ela. Com certeza, falou a costureira à professora aposentada, a garota deve estar com anemia, é magrinha, necessita de um lar, a avó e a mãe se embriagam e a maltratam. Se a senhora quiser ficar com ela, meu filho, que é sargento da polícia, tira-a da casa e a traz aqui. Estava me sentindo receosa de ficar sozinha. Penso que Deus está me ajudando. Ajudo a garota, e ela me fará companhia. Vou conversar com minha filha. Novamente, Carlos e Noeli conversaram com mãe e filha quando seus corpos físicos dormiam. A filha gostou da ideia, com a mãe não ficando sozinha, ela ficaria mais sossegada. A senhora gostou de ter companhia e se apiedou da menina. Com tudo resolvido, o filho da costureira foi à casa de Doralice quando as três estavam em casa. Esta menina não pode morar mais aqui, falou o policial. Ela é maltratada, todos sabem que vocês duas batem nela. Por estes maus tratos, posso prendê-las. Como sou uma boa pessoa, não prenderei vocês, mas levarei a menina. E aviso para não irem atrás dela. A lei protege a garota. Se forem importuná-la, eu prendo vocês duas. Geralda e Doralice, por terem cometido muitas imprudências, temiam a polícia. Com medo, não falaram nada. Sabiam que não agiam corretamente com a garota. Nem procuraram saber se o policial agia certo. O filho de Esmeralda fez isto somente com intenção de ajudar. Com certeza não conseguiria fazer isso nos dias atuais. O procedimento com certeza seria outro. Glorinha estava assustada, o policial sorriu para ela, e Noeli tentou acalmá-la. Garota, arrume suas roupas e venha comigo, ordenou o sargento. Glorinha o fez rápido, despediu-se da avó e da mãe com um tchau. O policial a levou à casa da professora aposentada. Mãe e filha se apiedaram quando a viram. Com carinho, cuidaram dos ferimentos dela, dos cabelos e, uma semana depois, sua aparência estava melhor. O médico receitou vitaminas, o dentista começou a tratar seus dentes, ganhou roupas novas. Ela estava muito contente, mas sentia medo de a mãe vir buscá-la. Geralda e Doralice realmente ficaram com medo de serem presas e decidiram não ir atrás de Glorinha. Carlos e Noeli não as visitaram mais, e as duas continuaram se embriagando. Vendo que a costureira tinha dores musculares pelos gestos repetitivos do seu trabalho, Carlos ajudou-a. É um prazer auxiliar quem nos ajuda, exclamou Carlos. Suas dores melhoraram. Doralice desencarnou 5 anos depois, assassinada numa briga, e Geralda foi para um asilo.
Os dois meninos realmente ficaram bem, cresceram sadios, eram amados pelos pais adotivos. A senhora deu aulas para Glorinha e a matriculou na escola. Ela tornou-se sadia, educada, era atenciosa com sua protetora, e as duas gostavam muito uma da outra, tornaram-se grandes amigas. Glorinha formou-se professora e foi ser mestre numa escola. Com seu primeiro ordenado, comprou flores, levou ao túmulo de Noeli e agradeceu a ajuda recebida. Também comprou roupas, alimentos e levou para a avó no asilo. Você trouxe pinga? Perguntou Geralda. Não, neta ingrata, leve tudo de volta. Mas pegou tudo. Geralda não agradeceu. Glorinha sentiu pena da avó e passou a levar coisas para ela todos os meses. Esta foi a tarefa com que Noeli mais se comoveu, talvez por ter sido o primeiro trabalho, e da qual sempre se recordava com detalhes. Capítulo 14. Outras tarefas. Noeli estava aprendendo muito fazendo parte da equipe. O grupo auxiliava sanando dores, aconselhando e orientando aqueles que lhes pediam graças. Também estavam sempre no hospital e intuíam os médicos Daniel e Antero, que normalmente recebiam as intuições nos diagnósticos das doenças dos pedintes. Muitos dos pedidos envolviam os moradores do plano espiritual. Eram desencarnados que voltavam aos seus eslares, perturbando-se e, consequentemente, desarmonizando os familiares. Quando isto ocorria, conversavam com os espíritos, mostrando a eles os inconvenientes de se vagar sem rumo, que estavam prejudicando a si mesmos e aqueles de quem gostavam. Alguns casos eram mais fáceis, os sobreviventes do plano físico compreendiam e aceitavam a ajuda oferecida, iam para o posto de socorro. Outros eram mais difíceis, não queriam deixar a família, sua casa e, às vezes, os bens materiais que erroneamente julgavam ser deles. E muitos destes socorridos ficavam por pouco tempo no posto, sentindo-se melhores, saíam sem permissão. Era preciso também insistir com os encarnados para não chamarem seus desencarnados queridos, não pedir nada a eles, porque, ao fazerem isto, o recém-socorrido, sentindo ser chamado, solicitado, acabava por atendê-los e, sem permissão, não sabendo ajudar, novamente se perturbava, e a desarmonia continuava no lar. Como é diferente quando a família não se desespera com a mudança do ente querido e, através de orações e bons pensamentos, ajuda-o a se adaptar à nova maneira de viver. Exclamou Noeli. Uma mãe, acompanhada do filho, um rapazinho de 17 anos, foi ao cemitério, com flores, pedir auxílio. O rapaz, Frederico, estava magro, abatido, fazia tratamento médico. Ouvindo a mãe, a equipe soube que o mocinho, havia 8 meses, começara a desmaiar, passando mal, às vezes vomitava e, nestas ocasiões, falava e ninguém entendia o que dizia. Passada a crise, Frederico não se lembrava de nada. Estava se alimentando pouco, emagrecera muito, tinha medo de dormir. O médico lhe receitara muitos remédios. Ele está sendo obsediado, diagnosticou Nenvis. O desencarnado que o está deixando enfermo está logo ali, ficou na entrada do cemitério. Maria, Carlos, deem passes nele e na mãe, os incentivem a orar. Venha comigo, Noeli, irei conversar com este desencarnado que, no momento, está como obsessor. Com certeza você aprenderá muito escutando-nos. Se não abaixarmos nossa vibração, este espírito não nos verá nem nos escutará. Eu modificarei minha vibração, terei uma aparência mais grosseira. Você não, somente escutará para aprender. Noeli acompanhou o orientador da equipe. Ela se admirou com sua transformação, seu perispírito tomou a forma de um homem alto, magro, barba até o peito, cabelos ruivos, e suas roupas eram grosseiras. Tive esta aparência em uma das minhas encarnações. Basta lembrar dela e ter vontade de me modificar para fazer esta transformação. Isto ocorre porque aprendi. Aproximaram-se do desencarnado, que estava atento, olhando mãe e filho. Boa tarde, como vai? Nenvis cumprimentou o desencarnado, que se assustou. Noeli observou-o, ele aparentava ter desencarnado com 40 anos. Devia ter sido bonito, mas a expressão de ódio e rancor modificaram sua aparência perispiritual. Seus olhos estavam avermelhados, lábios cerrados,
cabelos sujos e embaraçados, usava roupas pretas e sujas. Ele não viu Noeli, olhou para Nenvis e indagou. Quem é você? Não o conheço e não converso com quem não conheço. Sou Nenvis. Pronto. Agora nos conhecemos. Como se chama? Nenvis. Nome estranho. É sobrenome. Todos me conhecem assim. Chamo-me Charles. Já fui importante. O que está olhando? O túmulo da Santinha? Vai pedir graças a ela? Perguntou o orientador da equipe. Desencarnados também podem pedir? Claro. Somos todos vivos, respondeu Nenvis. Vou pedir a Santinha para não atender aquela mãe e a seu filho. Não gosta deles? Dela, não gosto por ser mãe dele. Odeio Margarida. Respondeu Charles. Margarida? O rapaz se chama Frederico. Você sabe das coisas. Por quê? É intruso? Quer ser preso no umbral? Amarro você e levo para lá. Não sou intruso, sou curioso. Claro que sei que agora ela se chama Frederico. Margarida era o nome que usava em sua outra existência. Ela me fez muito mal e se escondeu num corpo masculino, falou Charles. O diálogo foi longo. Em frente ao túmulo, mãe e filho rezavam um terço. Por orarem, Carlos e Maria conseguiram tirar a energia negativa que envolvia os dois e doar a eles a benéfica, por isso ambos se sentiram melhor. Nenvis disse a Charles que vagava por ali e gostava de conversar. Charles contou que, na encarnação anterior de Frederico, ele fora mulher e que muito o prejudicara. Seduziu-o, o fez assassinar a esposa para ficar com ela e, logo depois que se casaram, o traiu. Ele, irado, assassinou Margarida quando descobriu que ia fugir com outro. Disse que sofreu muito por ser desprezado, traído e a culpava por ter feito dele um assassino. Ele desencarnou por doença, sofreu na zona umbralina, e isto somente aumentou o ódio por ela. Quando sua perturbação melhorou, foi procurá-la, demorou para encontrá-la e se surpreendeu, Margarida reencarnara como homem. Ele achava que sua esposa do passado se escondera dele. Agora que a encontrei, completou Charles, vou castigá-la. Nenvis continuou tranquilo, olhando-o, o obsessor foi ficando sonolento e adormeceu. O orientador do grupo pegou-o no colo. Vou levá-lo a um local, num centro espírita, e, numa reunião, será orientado. Venha comigo. Noeli se entusiasmou, conhecer um local onde seguiam as orientações de Allan Kardec era seu desejo. O local do plano físico era simples, cadeiras, uma mesa e uma estante de livros. Havia, acima, uma construção no plano espiritual, um posto de socorro. Um trabalhador desencarnado do local os recebeu, cumprimentou-os contente. Nenvis explicou o motivo da visita. Vim trazer um desencarnado que somente pensa em vingança. Charles precisa de auxílio e esclarecimento. Charles, disse o trabalhador do posto de socorro, ficará conosco adormecido em um dos nossos leitos até amanhã à noite, quando teremos a reunião de orientação. Vamos conversar com ele. Nenvis contou ao tarefeiro o que ocorria e completou. A mãe de Frederico foi, em sua encarnação passada, a primeira esposa de Charles, que foi assassinada por ele e recebeu, nesta encarnação, a ex-amante do marido por filho e o ama muito. Um dos irmãos de Frederico foi filho dele. Deixando-o adormecido, despediram-se. Noeli, curiosa, perguntou: como sabe disto? Depois de muitos anos em trabalho de socorro, aprendi muito. Às vezes basta observar com atenção para saber muitas coisas de um espírito. Vi Frederico e a mãe orando, os observei e também o Charles. Não fiz isto por curiosidade, mas para socorrer todos os envolvidos nesta ajuda que pretendemos fazer. Por outros afazeres, Nenvis e Noeli não foram à reunião. No outro dia, foram ao centro espírita para conversar com Charles. Encontraram-no muito triste. Charles, lembra-se de mim? Sou o Nenvis, um desencarnado que trabalha tentando ajudar as pessoas que vão pedir graças para a Santinha. Frederico e a mãe pediram. Ao vê-lo acompanhando-os, e, ao conversar com você, quis auxiliá-lo e o trouxe para cá. Estava tão focado em me vingar que não pensava em mais nada, contou Charles. Esqueci-me de que assassinei minha primeira esposa, que a separei dos nossos 3 filhos.
Procurei somente por Margarida, a mulher que amei e que me desprezou, meu desafeto, e nem quis saber daqueles de quem gostei e que me amaram. Foi muita surpresa quando, auxiliado pelos bondosos trabalhadores desta casa, vim a saber quem são as pessoas que estão ao seu lado. A mãe de Frederico foi, no passado, minha esposa, era honesta e boa e, nesta encarnação, aceitou por filho a minha amante. Prejudicando-o, estava maltratando a família toda. A mãe dele é novamente muito dedicada, está preocupada e sofre ao ver o filho adoentado. Meu filho, que gostava muito, agora é filho dela novamente e de outro homem, um bom pai e excelente esposo, o companheiro que ela merece. A família toda, principalmente os pais, estão apreensivos ao ver Frederico enfermo. O pior, Charles, é o que estava fazendo com você, disse Nenvis. Como, comigo? Perguntou Charles. Estou lembrando, quando estava encarnado, de duas vizinhas. Ambas eram costureiras. Uma se dedicava ao trabalho e a aprender cada vez mais seu ofício. A outra, curiosa, gostava muito de saber o que acontecia com as pessoas, vigiava os vizinhos e fofocava. A primeira teve sucesso e a outra não. A segunda acabou por entender que cuidava mais da vida de outras pessoas do que da dela, que perdera tempo, e que o tempo é precioso. Você, Charles, estudou no plano espiritual, conhece muitas colônias, postos de socorro, fez muitos amigos, toca perfeitamente piano e... Não nada disto. Você está enganado, interrompeu Charles. Ah, é mesmo. Você cuidou da vida de outra pessoa e esqueceu da sua. Quando, Charles, cuidamos da nossa vida, coisas boas nos acontecem. Você errou e preferiu colocar a culpa de seus erros no seu próximo. Todos nós deveríamos assumir os atos indevidos que cometemos. Você deveria ter pedido perdão, perdoado e ter cuidado da sua vida. Compreendi. Não precisava ter matado minha primeira esposa nem a segunda. Sou um assassino. Estou entendendo isto agora. Foquei no que recebi e não no que fiz. Perdi tempo. Em vez de cuidar de minha vida, quis controlar a vida dela, que ainda amo, talvez por isso sentisse tanto rancor. Ainda tem tempo. Charles, aproveite a oportunidade, vá aprender a ser útil, faça atos bons e se prepare para reencarnar. Cuide de você sem esquecer de fazer o bem aos outros. Porque todos os nossos atos nos pertencem. Charles agradeceu, estava decidido a aproveitar a oportunidade oferecida. Nenvis e Noeli despediram-se e voltaram aos seus afazeres. Será que Charles não volta para perto de Frederico? Perguntou ela. Penso que não. Isto porque ele se comoveu ao saber que a mãe de Frederico foi sua primeira esposa. Este fato foi um grande exemplo para ele e para nós. Esta mulher é, com certeza, um espírito que progride. Frederico melhorará, vamos incentivá-lo a orar. Porque, mesmo sem a presença de Charles, este jovem tem muito que aprender e a resgatar. Foi muito leviano na sua encarnação anterior e cometeu muitas maldades. Frederico e a mãe voltaram ao cemitério para agradecer. Ele melhorou, estava novamente disposto e se sentia melhor. Charles realmente compreendeu, foi cuidar de sua vida e não retornou mais para perto dele. Todas as vezes que concluíam uma tarefa, que conseguiam atender às rogativas, Noeli se sentia contente. O tempo todo estavam trabalhando. Os necessitados eram muitos. Numa bela manhã de domingo, uma moça, ao orar diante do túmulo, chamou a atenção de Noeli. Nenvis estava com ela, os outros estavam tentando resolver outro problema. Que coincidência! Exclamou a neta de Maria. Ontem um homem, viúvo, com 2 filhos pequenos, veio aqui pedir para que eu o ajudasse a arrumar uma boa moça para casar e auxiliá-lo com os filhos. E hoje aqui está Maria Isabel pedindo um marido. Queria ajudá-la. Talvez possamos unir os dois, falou Nenvis, o viúvo e esta moça. Vamos, primeiro, verificar se ela é boa pessoa e se poderá ser uma madrasta dedicada. Gostaria de, como sempre fazemos, ajudar visando ao bem-estar de todos os envolvidos, principalmente as crianças. Noeli quis auxiliar Maria Isabel a ter um lar. Ela morava com o irmão e a cunhada. Sonhava em ter sua casa, marido e filhos.
Clara verificou se ela seria boa para os órfãos. Contente, constatou que Maria Isabel era boa pessoa e incapaz de fazer maldades. Foram visitar a família do viúvo. A esposa, desencarnada, estava socorrida, recuperava-se, mas estava preocupada com os filhos. Queria que eles ficassem bem. O pai das crianças também era boa pessoa e estava difícil para ele trabalhar e cuidar dos filhos. Ouviram eles combinarem de ir, domingo pela manhã, ao cemitério levar flores ao túmulo da esposa e mãe. Clara fez de tudo para Maria Isabel ir também ao cemitério no mesmo horário, ela foi. Encontraram-se. A menina, filha do viúvo, caiu, e Maria Isabel foi ajudá-la. Os dois adultos se apresentaram e falaram das crianças. Saíram os 4 do cemitério e foram tomar sorvete. Trocaram informações sobre si enquanto as crianças brincavam no parquinho. O viúvo convidou Maria Isabel para sair à noite, ela aceitou. Depois deste encontro, passaram a namorar e, 8 meses depois, casaram-se. Os dois pagaram as promessas. Embora com os problemas corriqueiros que os encarnados enfrentam, o casal e os filhos passaram a viver melhor e tiveram muitos momentos de alegria. Outro caso que também marcou Noeli foi o de outra mãe que viera pedir pelo filho. Sua rogativa foi: Santinha, nos ajude. Tenho 8 filhos, e um deles nasceu deficiente. O parto dele foi difícil e o menino teve paralisia cerebral. Cuidamos dele com amor, amo muito, talvez mais que os outros, por ser enfermo. Sei que ele não irá sarar, não é isto que lhe peço. Meu nenê, é como o chamamos, ultimamente parece estar perturbado. Penso que o coisa ruim, um demônio, mexe com ele, deixando-o inquieto. Por favor, nos ajude. Vamos ao lar desta senhora ver o que acontece, determinou Nenvis. Ela mora em outra cidade, veio aqui somente para lhe pedir auxílio. Foram Nenvis, Carlos, Maria e Noeli. O lar era simples e, como ainda a filha de Violeta notava, era limpo. No sofá da sala, estava uma criança deitada. Ele era pequeno, magro, movimentava somente a cabeça, os olhos, não falava, mas escutava. Uma de suas irmãs alimentava-o, dava um caldo na boca, ele babava. Nenê, comentou Nenvis, com toda a certeza, resgata, pela dor, as imprudências cometidas no passado. Vamos dar um passe nele. Desencarnados imprudentes devem estar envolvendo-o com energias negativas. Os 4 socorristas se concentraram e anularam as energias malévolas do menino e da casa, envolvendo-os com energia benéfica. Nenê parou de babar e se alimentou melhor. Logo entraram na casa 3 desencarnados desarmonizados pelos sentimentos ruins. 2 homens e uma mulher, que estava perturbadíssima. Conversando com os desencarnados envolvidos nesta obsessão, ficaram sabendo que, na desencarnação passada de Nenê, ele fora um rico proprietário de terras. Viciado em jogos, perdeu muito dinheiro e acabou falido. Morava numa casa enorme, numa fazenda, com seus pais e um irmão. Temendo a falência, planejou matar a mãe, o pai, o irmão e depois se suicidar. Assassinou os pais enquanto dormiam. O irmão acordou e lutou com ele, mas foi morto. Com o barulho da luta, um empregado, que era vigia da propriedade, ao ver o que acontecia, também foi assassinado. Uma empregada também foi morta ao tentar ajudar o vigia. E, como planejou, suicidou-se. Todos os envolvidos se perturbaram com a desencarnação e sofreram. Foi, para os pais, uma mudança de plano muito penosa, a decepção foi grande ao saber que foram assassinados pelo filho. Porém, acabaram por compreender, perdoar e foram socorridos. O irmão e o empregado não perdoaram e mantinham a ex-empregada, que estava muito perturbada, com eles. A primeira a receber ajuda foi a mulher, que aceitou o socorro. O mais difícil foi o ex-empregado. Ele, quando encarnado, cometera muitos atos indevidos, matou 2 pessoas e sentia muito ódio. O desencarnado que fora irmão de Nenê, depois de muitas conversas com o grupo e por ter ido 3 vezes ao centro espírita e recebido orientação, resolveu perdoar. Ele achou muito bonita a passagem do Evangelho em que Jesus perdoa seus algozes. Ele também recordou de suas outras encarnações e soube que fora um assassino.
Foi levado para um posto de socorro longe dali e planejou aprender a viver no plano espiritual e a ser útil. O ex-empregado deu mais trabalho à equipe, que, por 8 meses, visitaram todos os dias o lar de Nenê. O garoto melhorou, estava mais tranquilo e se alimentava melhor. Você, disse Nenvis ao obsessor, sabe bem o que é a desencarnação e reencarnação. Todos nós passamos por estes processos. Você sofreu ao desencarnar. Já pensou que terá de voltar ao plano físico? Você tem acompanhado o que aconteceu com Nenê. Ele voltou a vestir um corpo de carne. E sabe também que ele sofreu muito quando veio para o plano espiritual como assassino e suicida. Está agora reencarnado e, como foi planejado, ficará somente mais uns anos neste corpo enfermo e, quando desencarnar, desta vez, será socorrido. Pelo sofrimento que está enfrentando, se equilibrará e voltará a ser sadio. E você, o que fará depois? Está focado somente em se vingar. Não tem objetivo. Reencarnará. Como será sua volta à matéria densa? Não quero reencarnar, exclamou o obsessor em tom alto. Tem poder sobre isto? A reencarnação faz parte da nossa vida. Porque ora estamos no além, ora no aquém. Serei como ele? Você pode sentir como será seu corpo físico. Sabe o que merece melhor do que eu, respondeu Nenvis tranquilamente. Porém, temos muitas formas de resgatar nossos erros, e a melhor maneira é fazendo o bem. Se Nenê, quando desencarnado, não estivesse tão perturbado, poderia ter escolhido outra maneira de resgatar suas imprudências. Nada na espiritualidade é regra geral, pessoas podem ter deficiências por escolha, prova. Os motivos são muitos. Penso que minha reencarnação não será nada fácil. Percebendo que este espírito se preocupava com este fato, Nenvis insistiu neste assunto, deixando-o pensativo. Depois, o orientador do grupo o levou para visitar diversos lares, onde o ex-empregado percebeu a diferença nas maneiras de viver. Aqui, mostrou Nenvis, estão reencarnados espíritos que estão aprendendo a ser úteis. Estes outros deverão ter momentos maiores de dor como aprendizado, e estes, se não resgatarem seus erros pelo amor, fazendo o bem, a dor virá para tentar ensiná-los. O ex-empregado prestava muita atenção. Aproveitando que ele estava menos rancoroso, o orientador do grupo indagou. Onde e como estão os 2 espíritos que você assassinou? Como? Ele se assustou. Você não assassinou 2 pessoas? Não colocou fim nas existências físicas delas? Elas queriam morrer? Não. Penso que eles não queriam morrer. Não sei deles. Por que será que me esqueci destes 2 homens? Não pensei neles. Pensava somente que fui assassinado. Isto ocorre, respondeu Nenvis. Devemos prestar atenção nas nossas atitudes porque estas nos pertencem. Eles não quiseram se vingar. Será que me perdoaram? Com certeza o perdoaram e foram cuidar de si mesmos. Se você mudar o rumo de sua vida, poderá, no futuro, saber destes 2 espíritos e, quem sabe, um dia, pedir perdão. Deveria ter me lembrando deles e seguido seus exemplos. Com certeza seria bem melhor para mim, seria mais feliz, falou o ex-empregado se lamentando. Você tem como mudar. Ele pediu para ir a um abrigo, afirmou que perdoara, que queria pedir perdão e se melhorar. Nenvis o levou para um posto de socorro no umbral. De abrigado, logo passou a ajudante. Gostou de trabalhar e tornou-se um bom auxiliar. Com companheiros, ia por todo o umbral em redor do posto, socorrendo espíritos que sofriam. Nenê, sem a presença de seus ex-obsessores, ficou mais tranquilo. A equipe continuou a visitá-lo. Um dia ele estava gemendo e perceberam que ele estava com dor de dente. A irmã conseguiu receber a intuição de Maria e o levou ao dentista, que optou por extrair todos os dentes. Nenê desencarnou 5 anos depois que o viram pela primeira vez, sua mudança de plano foi tranquila, foi socorrido e levado a uma colônia. Não ficou muito tempo no plano espiritual e reencarnou, desta vez num corpo sadio. Sempre tinham muito o que fazer. Além de atender aos pedidos, e muitos eram trabalhosos, a equipe ajudava os tarefeiros no pequeno posto de socorro do cemitério e do hospital. Também aproveitavam o tempo para estudar. Noeli amava o que fazia. Capítulo 15.
Trabalho realizado. A equipe era unida por uma amizade sincera, por todos terem o mesmo objetivo, fazer o bem. Noeli aproveitava para aprender, interessada realmente, o conhecimento se consolidava. Conheceu outras equipes que, como a deles, atendiam rogativas. Na igreja da cidade, João e 4 desencarnados tentavam ajudar em nome de Nossa Senhora, de Jesus, Santo Antônio e outros santos. João, explicou Nenvis, é muito dedicado, trabalha há 50 anos atendendo pedidos feitos à Mãe de Jesus. Noeli gostou de conhecê-lo. Conversar com ele era receber lições. Quando encarnado, contou João, era devoto de Nossa Senhora. Desencarnado, quis saber como a Mãe de Jesus atendia tantas pessoas. Conheci equipes que trabalham em seu nome. Estudei e me preparei para fazer parte de um grupo de tarefeiros que atende pedidos feitos a Maria de Nazaré. Amo muito o que faço. Nestes anos, a equipe está sempre mudando. Uns vêm, outros vão. Os casos mais simples, nós mesmos atendemos, os mais dificultosos, vem da colônia um orientador para nos auxiliar. Infelizmente, não podemos atender todos os pedidos. Alguns são como o de uma criança que pede para brincar com uma faca afiada e, se receber, poderá se machucar. Sei disto, falou Noeli. Ontem uma mulher me pediu para que adoecesse a amante do marido, fazer com que ela tivesse um câncer. Não faz nem meia hora, recebemos um pedido para que castigássemos, fizéssemos justiça com um assassino. Se eles entendessem a lei da ação e reação, compreenderiam que este assassino deverá receber o retorno. O certo é que deveriam rogar pelo desencarnado, que foi vítima, e pedir a Nossa Senhora que os ajude a perdoar e a amar. Todos os que oram são auxiliados, João continuou a explicar, às vezes não podemos ou não conseguimos atender o que pedem, mas tentamos orientá-los, dando energias benévolas. Esta mulher, contou Noeli, que pediu para adoecer a amante do marido, tentamos acalmá-la, conversamos com ela esta noite e pedimos para ter paciência, não desejar mal a ninguém e cuidar de sua saúde. Hoje, pela manhã, conseguimos intuir uma amiga dela, que nos atendeu, e lhe deu bons conselhos. Iremos visitá-la mais vezes e insistir para orar e ter bons pensamentos. João e equipe também trabalhavam no posto de socorro. Nenvis levou Noeli ao departamento da colônia onde recebiam pedidos. O local é espaçoso, com várias escrivaninhas e uma mesa grande no centro. Na entrada, uma recepcionista anota os pedidos dos desencarnados. Os moradores da colônia também pedem graças? Perguntou Noeli admirada. Sim, respondeu Nenvis, não somente da colônia, mas também dos trabalhadores dos postos de socorro que vêm aqui em busca de auxílio. No departamento, chegam tanto pedidos de encarnados como dos que vivem no plano espiritual e estão vagando e daqueles que sofrem. Os espíritos que aqui vêm normalmente pedem por familiares, amigos que ainda estão no plano físico ou por entes queridos desencarnados que estão vagando ou sofrendo no umbral. E, como todas as rogativas, são analisadas e atendidas de acordo com a necessidade. É válido pedir para outra pessoa? Podemos rogar por auxílio a outras pessoas. Cada caso é um caso. Mãe que pede para o filhinho que ainda não sabe rogar por ajuda, por exemplo. Recebemos muitos pedidos por doentes que também não conseguem rogar. São muitos os pedidos atendidos nestes casos. Porém, lembro-a novamente de que, quando encontramos receptividade, é mais fácil a pessoa receber. Está vendo aquela senhora? Nenvis mostrou uma mulher que estava sentada na sala de espera. Vem muito aqui e pede pelo filho que está no umbral. Mas ele é morador da zona umbralina e, no momento, afirma gostar de lá e não querer outra vida, recusa-se a ser orientado, socorrido. A mãe costuma ser persistente, o orientador do departamento me disse que logo irá levá-la até o filho para que ela converse com ele. É o que a equipe do departamento pode fazer por esta senhora. São muitos os pedidos, exclamou Noeli admirada. Tanto na mesa como nas escrivaninhas, havia pilhas de pedidos anotados. Aqui tudo é muito organizado, disse Nenvis. Noeli, vendo o trabalho de vários tarefeiros, entendeu que realmente aqueles que oram com fé tornam-se receptivos a seus pedidos.
Muitas vezes não recebem o que pedem, mas a resposta da oração é a ajuda do que mais lhes convém no momento. Muitos recebem o que pediram. No departamento, trabalham muitos desencarnados, há algumas rogativas, eles mesmos atendem, outras são levadas a equipes que trabalham próximo ao pedinte. A maioria dos pedidos feitos no Brasil é para Nossa Senhora, e são muitas as equipes de socorristas que atendem em seu nome. Uma verdadeira legião de trabalhadores que, por estas tarefas, aprendem muito. A mãe de Jesus, Maria, atende a alguns pedidos. Noeli quis saber. Maria é um espírito ativo, trabalhadora incansável, mãe amorosa, ela está sempre visitando equipes, incentivando-as e agradecendo por atenderem em seu nome. Penso que, em algumas ocasiões, ela atende. São verdadeiras graças. Noeli também soube que, normalmente, nestes departamentos, tem sempre uma equipe mais experiente, que se junta a outras para resolver assuntos mais complexos. Gostou muito de conhecer esses departamentos. Violeta encontrava-se sempre com a filha, ela continuava morando na colônia, trabalhava no hospital e estudava muito. Era muita alegria quando ela visitava a equipe. João Luiz também os visitava. Madrinha, contou ele, aprendi a amar Grácia como irmã, como eu queria. Ela ama o marido e agora estão bem. Visito-a e a ajudo quando possível. Faço parte agora de uma equipe que auxilia as pessoas na zona rural. Estou gostando demais desse trabalho. Quero pedir para reencarnar junto deles, ser filho de uma menina que logo se tornará moça e, com certeza, se casará. O meu orientador me afirmou que pode dar certo. João Luiz, como sempre, estava entusiasmado, ele era ativo e aproveitava as horas livres para estudar e se dedicar à agronomia. Ele foi atendido, anos depois reencarnou na família escolhida. Noeli o visitava, era um belo menino e sadio. Ela sabia dos amigos, visitava-os sempre que possível e conversava muito com os trabalhadores do posto de socorro. Padre Ambrósio costumava vê-los. Ele pediu para não chamá-lo mais de padre. Padre, sacerdote. Fui quando encarnado. Aqui sou somente Ambrósio, o aprendiz. Ambrósio se dedicou a ajudar, ficou na colônia, estudava e trabalhava no hospital. A cidade, depois que Ambrósio desencarnou, ficou sem padre por 3 meses. Depois chegou um sacerdote idoso para ficar provisoriamente, porém acabou permanecendo 3 anos e 4 meses. Este padre cumpria com os seus deveres de sacerdote, mas sem se envolver com os problemas da comunidade, para ele tudo estava certo. Sentindo dificuldades para cumprir sua tarefa, pediu para voltar ao convento. Novamente, a cidade ficou sem padre por 8 meses. O sacerdote da metrópole vizinha vinha aos domingos celebrar a missa. Foi designado então, para ocupar o lugar de Ambrósio, um jovem padre que trabalhou bastante para organizar tudo, pôr tudo em ordem. Mas, como sempre temos mas, ele prestou atenção nas graças que seus paroquianos recebiam da santinha. Quis saber quem foi ela. Várias mulheres contaram como foi a vida de Noeli, as graças que muitas pessoas receberam e pediram para fazer o processo de santificação. Seria muito bom para nós e para a cidade termos uma santa, entusiasmou-se uma senhora. O padre não gostou do que ouviu nem do entusiasmo de suas paroquianas. Esta mulher, concluiu o padre, não pode ser santa. Não era católica. Era sim, afirmou outra mulher, era batizada, o padre Ambrósio benzeu o corpo dela quando faleceu. Ela não frequentava a igreja, não vinha à missa, não confessava nem comungava. Não pode ser santa. Achando um absurdo seus paroquianos fazerem romaria ao cemitério no túmulo de Noeli, pedindo graças, o padre primeiro aconselhou. Local de orações é na igreja, que é a casa de Deus. Pedidos e rogativas devem se fazer a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e aos santos. Conversou muito com as pessoas, principalmente com as mulheres e acabou por proibir. Isto é sacrilégio, é pecado. Quem for ao túmulo desta mulher deve se confessar, porque pecou. A peruca com os cabelos de Noeli, depois que Mariana sarou, passou para várias pessoas que, mesmo tendo cabelos, a usavam para sarar de alguma doença. Teve até lista de espera.
Então começaram a cortar os cabelos e cada um ficava com um feixe. Muitas pessoas sararam ou se sentiram melhor pelos fluidos recebidos da equipe. O padre acabou pegando a peruca, que estava feia por ter sido muitas vezes cortada, e a colocou no fogo, também por ameaça de que era pecado, pegou vários feixes do cabelo e os queimou. Algumas pessoas passaram a ir escondidas ao túmulo, e as flores e os pedidos diminuíram. Numa tarde, Nenvis e Noeli escutaram duas mulheres conversando em frente ao túmulo. Vim pagar a promessa. Embora o padre tenha me afirmado que não precisava pagar nada porque não obtive graça nenhuma da santinha. Fiquei na dúvida e, pelo sim, pelo não, achei melhor vir pagar. Promessa é dívida. Não vou pedir mais nada para a santinha. Não a chame mais assim, aconselhou a outra mulher. O padre não quer, disse que Sofia não é santa. E, se insistirmos nisso, vamos ser excomungadas. O que vem a ser isto mesmo? Procurei no dicionário e vim a saber que é pena que exclui dos sacramentos e orações da igreja e dos gozos de alguns bens espirituais. A pessoa excomungada é amaldiçoada, separada da igreja para sempre. E, como o padre fala, irá para o inferno. Será que a igreja tem tanto poder assim? Perguntou a que pagava a promessa. Não sei, mas tenho medo. Não quero ir para o inferno por causa disso. As duas saíram logo da frente do túmulo. Noeli, curiosa, perguntou ao seu orientador. Você já viu um excomungado? Sabe o que acontece com ele? Já fui, uma vez, excomungado. No ano de 1649, reencarnado na Espanha, fui sacerdote, não concordando com as atitudes de meus superiores e por lhes chamar a atenção, fui excomungado, preso e envenenado. Não fez diferença para mim, desencarnei com bons sentimentos, pedi perdão a Deus e perdoei, fui socorrido e fiquei bem no plano espiritual. Porém, um companheiro de cela, sacerdote também, recebeu a mesma pena que eu por ter agido erroneamente e se envolvido com uma moça de família influente. Desencarnamos juntos pelo mesmo veneno. Ele, com ódio e não perdoando, sentiu-se excomungado e vagou sofrendo por anos. Sentir ou não esta maldição depende dos sentimentos da pessoa. Para os bons, não fará diferença e, para os imprudentes, são as atitudes dele que o farão sofrer. O padre realmente não queria que pedissem graças à santinha. João, o orientador da equipe da igreja, estava preocupado com o sacerdote, ele não os aceitava nem quando seu espírito estava afastado do seu corpo adormecido. Este padre não acatava opiniões contrárias às dele, era muito radical. Tudo tem seu ciclo, concluiu Nenvis, nosso trabalho nesta comunidade está findando. Isto estava previsto. É chegado o tempo de reencarnar. Planejaram, Nenvis, Maria, Carlos e Clara, de voltarem ao plano físico. Passaram a ir à colônia para estudar, queriam se preparar bem para retornar à matéria densa. Voltaria ao plano físico, primeiro, Nenvis, e, 2 anos mais ou menos depois, Carlos, que seria seu irmão. Maria seria filha de um casal próximo aos pais de Nenvis. Clara reencarnaria na mesma cidade. O orientador do grupo e Maria planejaram se casar e receberiam por filhas Violeta e Noeli. Clara e Carlos também planejaram ficar juntos. Todos planejam a sua reencarnação? Noeli quis saber. Infelizmente não, respondeu Nenvis. Quando os moradores da Terra evoluírem mais, isto acontecerá, como ocorre em planetas cujos habitantes são mais evoluídos. Muitos planos são feitos, mas não temos certeza de que vão acontecer assim. Maria e eu, por exemplo, somos espíritos afins, estamos planejando reencarnar e nos unir, mas isto pode ocorrer ou não. Podemos não nos encontrar por diversos motivos como uma mudança da família, ou nos encontrarmos e nossa união não dá certo, ou ainda um de nós pode se interessar por outra pessoa. E aí, como fico? Serei filha de quem? Perguntou Noeli. Você terá de escolher ser minha filha ou de Maria ou até de outras pessoas. O que quero que entenda é que podemos planejar, mas nem sempre os planos se realizam porque temos o nosso livre-arbítrio. Na minha última encarnação, planejei ser filho de um amigo, na tentativa de ajudá-lo como filho amoroso. Ele se suicidou aos 18 anos.
O que aconteceu com seus planos? Curiosa, Noeli quis saber. Ajudei-o como pude, respondeu Nenvis. Porém o suicida tem de arcar com seu erro. Não podemos mais ficar juntos. Reencarnei em outra família e ampliei meu círculo de amizades. Mas, respondendo à sua pergunta anterior, nem todos atualmente podem planejar sua encarnação. Planejar com mais detalhes, somente o fazem espíritos que se dedicaram a fazer o bem, estudaram e consolidaram o que aprenderam no trabalho sendo úteis. Tenho visto desencarnados rebeldes que, sentindo ter de voltar ao plano físico, ficam perto de encarnados afins e reencarnaram na primeira oportunidade. Vemos então, crianças, adolescentes, cometendo maldades. Alguns desencarnados se encontram tão perturbados que tarefeiros que trabalham no departamento da reencarnação planejam suas voltas à matéria. A maioria faz somente planos sem muito fundamento ou convicção. Exemplo, um espírito foi socorrido, mas não se interessou em estudar nem em ser útil, passou anos continuando como vivia encarnado, sendo servido. Faz planos, reencarnarei nesta família cujo pai é meu amigo ou aqui será minha mãe já foi minha irmã. Vou estudar medicina e me dedicar a cuidar de enfermos. Encarnado, muitas vezes, sente dificuldade para estudar, vai fazer outra coisa, ou, se estuda medicina, visa somente ao lado financeiro. São numerosas as tentações que levam muitos a não fazerem o que planejaram. Outro exemplo são os que querem ter mediunidade para fazer o bem, encarnados, não a querem e não fazem nada com a mediunidade. São normalmente planos supérfluos, diferem-se daqueles que realmente desejam, planejam, estudam e concretizam com a vontade firme. Porém, estes planos não podem ser vistos como acontecimentos fatais. Um amigo planejou ser cardíaco assim que se tornasse adulto, reencarnou e, na juventude, se dedicou a fazer tarefas humanitárias. Orando muito e recebendo bênçãos de agradecimentos, não adoeceu. Um outro conhecido seria sadio, mas passou a se embriagar, desencarnou 10 anos antes do previsto e muito enfermo. Assim, modificamos o que foi planejado para melhor ou para pior. Noto que você, Carlos, Clara e Vó Maria às vezes ficam apreensivos por voltarem a reencarnar. Por quê? Perguntou Noeli. Nós 4 não temos a consciência pesada, não sentimos remorso, nem temos atos errados a reparar. Para que entenda, não temos karma negativo. Porém, temos provas a vencer, e muitas. Um aluno que estudou e pensa saber toda a matéria, assim mesmo fica apreensivo antes de fazer a prova. Estamos nessa situação, a parte teórica, sabemos, mas e na prática? Realizaremos o que planejamos a contento? Saberemos vencer as dificuldades que surgirão? O plano físico oferece muitas ilusões e tentações. Pelo que entendi, vocês gostariam de viver para sempre no plano espiritual, não é? Não é isto, Nenvi sorriu, sabemos que temos de ser testados por nós mesmos, periodicamente. Somos espíritos que ainda estamos no rol das reencarnações terrestres, ora lá, ora aqui. Ontem, contou Noeli, no posto de socorro, Maria Inês estava eufórica porque ia reencarnar logo. Contou-me que não se acostumara no plano espiritual e que queria viver no plano físico. Admirei-me. A maioria dos habitantes da Terra gosta da vida encarnada, dos prazeres que o corpo carnal oferece. São muitos os espíritos que querem reencarnar, e os motivos são diversos. Há os que querem provar a si mesmos que aprenderam a lição, como nós, e a maioria fica preocupada e apreensiva diante das provas. Outros, sentindo remorso, cuja dor é realmente profunda, querem a bênção do esquecimento e resgatam seus erros, muitas vezes sofrendo o que fizeram o outro padecer. Uns desejam o envoltório físico para estar em contato com desafetos ou afetos, e outros pensam em gozar de prazeres ou simplesmente gostam da vida na carne. Noeli ficou pensativa. Cora certeza, eu, como Noeli, antes de ter o sofrimento como lição, era egoísta e, com certeza, se pudesse escolher, iria querer ser bela e rica. Bendita a dor que ensina. Espero aprender de agora em diante somente pelo amor. Diante das ameaças do padre, os pedidos diminuíram. Nenvis reencarnou, Maria, Carlos e Clara também.
Ficaram somente Noeli e Leocácio e, quando precisavam de ajuda, socorristas do posto de socorro os ajudavam. Noeli começou a pensar na sua reencarnação. Sentia medo de errar novamente. Teria beleza de padrão normal e teria condições de estudar. Não planejou o que estudaria. Veio a saber que a maioria das pessoas não escolhia, no plano espiritual, o que estudaria ou no que trabalharia. Queria ter uma profissão que fosse útil e que, além de prover seu sustento, ajudasse pessoas. Não teria, como Carlos, Clara, nem Viz e Maria, alguém combinado, um espírito afim, para se unir. Teve conhecimento de que a maioria dos espíritos não planejava este compromisso. Eram poucos os que se comprometiam a ficar juntos. Desejava encontrar alguém para amar e ser amada, casar e ter filhos, queria ser mãe. Seus planos eram poucos, desejava, ao desencarnar, ser socorrida, mas, para realizar este desejo, teria de fazer por merecer. Dedicou mais tempo aos estudos, ia muito à colônia, queria ter mais conhecimentos e passou a trabalhar algumas horas na biblioteca. À medida que o tempo ia passando, foram muitas as vezes em que Noeli sentiu medo de voltar ao plano físico, de provar a si mesma que queria ser útil fazendo o bem. Será que serei capaz? Serei útil? Não quero fazer nenhuma maldade. Numa tarde, muito pensativa, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e leu: compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres, e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Tomara que eu seja recebida assim. Noeli desejou ardentemente, que me eduquem e me deem uma boa orientação religiosa. Meu Deus, estou pensando em mim, no que quero receber. Devo meditar sobre este texto para receber meus filhos e educá-los. Pensar em dar, servir, porque somente assim caminharei rumo ao progresso. Anos depois, com os futuros pais adolescentes e namorando, Noeli deixou definitivamente o trabalho junto aos encarnados e foi para a colônia estudar, se preparar para reencarnar. Grata, sentindo-se em paz, olhou pela última vez o túmulo, que tinha somente 3 flores, e sorriu. Não voltaria mais ali, se houvesse pedido, a equipe de socorristas do posto de socorro e Leocácio atenderiam. Ainda bem que eu nunca estive aí, exclamou ela. Despeço-me agradecida, aqui escutei muito, aprendi a servir. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade da reencarnação. Partiu esperançosa e feliz. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.